Olá pessoal, hoje nós vamos estudar sobre sujeito e predicado. Vamos para a nossa 12ª atividade? Bom, primeiro vamos fazer uma recapitulação do que nós vimos na última aula sobre frase e oração. Primeiramente, vamos relembrar que para ser frase, o enunciado tem que ter sentido e frase só existe quando no final tiver ponto final, ponto de exclamação ou ponto de interrogação. Não existe frase terminada em vírgula, 2 pontos, certo? Bom, tenho muito a fazer. É uma frase, ela tem sentido e tem ponto final. Mas que coisa terrível! Então tem ponto de exclamação e tem sentido. Quando a gente fala assim, o quê? Né? Então aqui tem sentido no diálogo, na conversa das pessoas, e aqui tem um ponto de interrogação. Portanto, aqui vocês têm 3 modelos de frase. Agora vamos relembrar um pouquinho sobre oração e eu vou trazer um conteúdo novo ainda para vocês. Olha, quando a gente fala assim, corra! Olha só, corra, o que é corra? Corra é o verbo. Para ser oração tem que ter verbo. E toda vez, então, que eu tiver um verbo, eu tenho uma oração. E aí, esse período vai se chamar período simples. Agora, observe aqui. Acordei, tomei café e apanhei o ônibus. Nós temos aqui, ó, acordei do verbo acordar, tomei do verbo tomar, apanhei do verbo apanhar. Então, são 3 verbos, portanto, 3 orações. Quando eu tenho mais de uma oração, nós chamamos de período composto. Como aqui são 3 verbos, 3 orações, período composto. Agora observem essa frase. Os doces feitos por mamãe parecem muito gostosos. Eu fragmentei aqui justamente para explicar uma coisa para vocês. Os doces feitos por mamãe é uma oração, que tem um verbo, certo? São feitos, ok? Então, olha aqui você tem um verbo, no caso aqui você tem uma oração. Aqui você tem mais um verbo, você tem mais uma oração. Se você tem 2 verbos na oração, você tem um período composto. Agora observe, se eu chegar para vocês e falar assim, os doces feitos por mamãe, vocês vão dizer, mas o quê? Então não tem sentido. Então só isso aqui não é considerado frase. É considerado oração? Sim, porque tem verbo, mas é frase? Não. Porque para ser frase tem que ter sentido. Parecem muito gostosos. Se eu chegar para vocês do nada dizer assim, parecem muito gostosos. Então vocês vão dizer, mas o que parece muito gostoso, né? Então não tem sentido. Se não tem sentido, não é frase. Mas tem verbo. Se tem verbo, é oração. Ok? Agora, eu sei que tem gente que está tendo dificuldade para encontrar o verbo na oração. Então eu vou ensinar para vocês uma tática que eu ensino para os meus alunos para poder encontrar o verbo na oração sem problema, tá? Vamos lá, as dicas são, primeiramente, leia a oração. Depois que você ler a oração, veja que tempo verbal a oração pertence. Se ela está no passado, presente e futuro. Em terceiro, pergunte qual é o acontecimento, o que os personagens, o sujeito ali, está fazendo. E por último, conjugue, depois que você achar o verbo, você acha que aquele é o verbo, você conjugue-o para você ter certeza de que realmente é o verbo. Então vamos lá, primeira coisa é ler a oração. Os jovens caminham em direção à escola. Qual é o segundo passo? Qual é o tempo verbal? Os jovens caminham em direção à escola. Caminham, caminharam, caminharão. Caminham é no presente, então muito bem. O tempo é presente. Agora, qual é o acontecimento? O que está acontecendo aqui? Caminham em direção à escola. Caminhar, caminham. Então, o acontecimento, qual é o acontecimento? Que o que os jovens fazem? Caminham. Então, aqui o verbo é caminham. Para ter certeza que realmente caminha o verbo, então nós vamos conjugar. Olha, se está no presente, então, eu caminho, tu caminhas, ele caminha. Nós caminhamos, vós caminhais, eles ou elas caminham. Certo? Então, já descobri que é o verbo
que o verbo aqui é caminham. Vamos para outra. Assim, já fizemos a conjugação e tivemos certeza. Então, agora a segunda, ler a oração. Eles irão trazer livros em suas mãos. Agora, o que nós vamos fazer? Qual é o tempo verbal? Irão trazer. Eles trouxeram? Eles trazem? Não irão trazer, então está no futuro. Agora, qual é o próximo passo? Qual o acontecimento que os jovens farão? Qual é o acontecimento dessa frase, dessa oração? Trazer livros em suas mãos. Irão trazer livros em suas mãos. Então, o que os jovens fazem? Irão trazer. Olha o que nós temos aqui. Nós temos dois verbos. E os dois verbos juntos, que eu expliquei para vocês já, quando nós temos dois verbos que podem ser substituídos por um, nós temos uma locução verbal. Vamos ver? Irão trazer, dá para trocar por trarão. E agora, para a gente ter certeza que aqui está o verbo mesmo, a locução verbal, então vamos conjugar no futuro, né? Que nós já descobrimos que está no futuro. Então, ó, eu trarei, tu trarás, ele trará, nós traremos, vós trareis, eles ou elas trarão. Já descobrimos o verbo. Para a próxima. Usavam roupas parecidas. Agora, qual o tempo verbal? Usavam. Então, está no passado. Aí a gente pergunta agora, qual o acontecimento? O que os jovens faziam? Usavam roupas. Usavam. Então, o verbo aqui é usavam. Então, usavam é o verbo. E agora, o que a gente faz? Conjuga para ver se realmente é o verbo. Eu usei, tu usavas, ele usava. Nós usávamos, vós usáveis, eles ou elas usavam. Pronto, esse aqui é o verbo. Certo? Essa é a maneira mais clara, mais simples e mais certa que eu acho para encontrar o verbo na oração e ensinar meus alunos, tá? Vamos lá. Agora que você já sabe encontrar o verbo na oração, vou ensinar para vocês a aula propriamente dita, que é como achar o sujeito predicado de uma oração. Então, primeiramente, você vai ter que encontrar o verbo. Segundo, perguntar antes do verbo. Antes, não é depois, que se for depois já é outra coisa. Você tem que perguntar antes quem, que daí não tem erro, você já descobre o sujeito. E o que sobrar, depois que você tirar o que responder, o quem, o que sobrar vai ser o predicado. Vamos ver? Primeira coisa, ler a frase, né? Ler a oração. A mãe ensinou a lição ao filho. Ensinou está no passado. Ensinou a lição está no passado. Qual é o acontecimento? Ensinar a lição. Então, qual é o verbo aqui? Ensinou. Olha lá, qual é o tempo verbal? Passado. Qual é o acontecimento? Ensinar a lição. O que a mãe faz? Ensinar a lição. Então, o verbo aqui é ensinou. O que a gente tem que fazer agora? Eu ensinei, tu ensinaste, ela ensinou, a mãe ensinou, certo? E aí, o que eu faço agora? Eu quero saber qual é o sujeito e qual é o predicado. O que eu tenho que fazer para achar o sujeito? Fazer a pergunta antes do verbo. Quem ensinou? Qual vai ser a sua resposta? Quem ensinou a lição ao filho? Qual é a sua resposta? A mãe. Então, a mãe é o sujeito da oração. O que eu falei para vocês sobre o predicado? Tirou o sujeito, o que sobrar será o predicado. Então, o predicado dessa oração é ensinou a lição ao filho. Certo? Vamos adiante. Mais duas orações para a gente analisar. Primeiramente, eu tenho que achar o verbo. A professora gravou uma videoaula. Qual é o tempo verbal? Gravou, passado, né? E qual é o acontecimento? Gravar videoaula. Então, o que ela fez? Ela gravou. Qual a conjugação? Vamos ver, então, qual é o verbo? Gravou. Qual é a conjugação? Vamos ver? Eu gravei, tu gravaste, ele ou ela gravou. Pronto, já temos certeza que o verbo é gravou. O que a gente faz agora? Faz a pergunta, quem antes do verbo. Quem gravou uma videoaula? Quem? A professora. Então, o sujeito da oração é a professora.
aí o predicado? Me responda. O que é o predicado? É tudo que sobrou do sujeito. Então, o predicado dessa oração é gravou uma videoaula. Beleza? Vamos para esta outra oração. Explica as atividades para os alunos. Qual é o tempo verbal? Explica as atividades. Então, está no presente. Qual é o acontecimento? Explicar as atividades. Né? O que a professora faz? Explica as atividades. Vamos ver, então, qual que é o verbo aqui? Explica. Então, eu explico, tu explicas, ele ou ela explica. Então, já sei que explica realmente é o verbo. O que eu faço agora? Pergunto quem, antes do verbo. Quem explica as atividades para o aluno? Quem? Tem alguma coisa escrita aqui? Não. Mas alguém explica. Pode ser ele ou ela. No caso aqui, você já sabe que é o ela, porque nós estamos falando da professora. Ela explica. Veja, o sujeito não está aqui, mas eu sei que é ela, tá? Por conta do contexto. Então, aqui nós dizemos o quê? Que o sujeito é ela e ele está oculto, escondido. Mas não existe? Existe sim. Se eu faço a pergunta, quem explica as atividades, eu vou ter resposta. Ele ou ela. Ela explica. Então, eu já sei que é a professora. Ela. Então, o sujeito aqui é ela, está oculto, escondido. Também chamamos de sujeito desinencial, que a professora vai explicar, então, na próxima aula. Entendido? E aí, então, qual é o predicado dessa oração? Toda ela, né? Explica as atividades para o aluno, porque o sujeito está oculto, certo? Então, o predicado é explica as atividades para o aluno. Veja que você tem que primeiro fazer a pergunta antes do verbo para você descobrir quem é o sujeito, certo? Esse é o segredo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Realizem as atividades e mandem para mim na plataforma. Até a próxima!